As redes sociais não foram criadas para conectar você a outras pessoas. Foram criadas para prender você à tela. Cada curtida, notificação e rolagem infinita ativa um gatilho neural, liberando dopamina em pequenas doses, o bastante para viciar sem saciar. As grandes empresas sabem exatamente o que estão fazendo. Seus engenheiros não usam apenas códigos, usam a psicologia humana como arma. Você não está navegando, está sendo conduzido. E infelizmente, os maiores afetados são as nossas crianças e adolescentes. Vivemos em uma era onde a infância foi redesenhada por algoritmos. As redes sociais, desenvolvidas por especialistas que compreendem profundamente a psicologia humana, são projetadas para capturar e manter nossa atenção. Cada notificação, cada curtida é uma isca cuidadosamente elaborada para estimular o cérebro em desenvolvimento das crianças. Essas plataformas não são neutras. Elas são ambientes construídos para viciar. O resultado é uma geração que desde cedo é condicionada a buscar validação online, substituindo interações reais por conexões virtuais superficiais. O perigo reside na sutileza dessa armadilha. Enquanto parece que oferecemos entretenimento e conexão, na verdade estamos expondo nossos filhos a um ciclo contínuo de comparação, ansiedade e dependência digital. Por milhares de anos, a infância foi moldada pelo mundo físico. Brincadeiras na rua, aprendizado por meio do corpo, das relações cara a cara, dos riscos calculados. O autor nos lembra que tudo isso começou a ruir silenciosamente por volta de 2010. A partir daí, os pais passaram a proteger os filhos do mundo real, mas sem perceber, os expuseram ao mundo virtual mais perigoso de todos. Os smartphones viraram babás digitais e o TikTok o novo parquinho. Mas o que parecia inofensivo foi, na verdade, uma substituição drástica de experiências fundamentais. O cérebro de uma criança precisa de movimento, interação social real, frustração e superação. No lugar disso, oferecemos distrações intermináveis e dopamina em excesso. A infância não acabou. Ela foi sequestrada por plataformas que exploram seus instintos mais básicos. O cérebro humano é moldado por experiências no mundo real, e quando trocamos isso por telas, algo essencial se perde. Observem estes dados com clareza. Entre todos os grupos impactados pela revolução digital da última década, nenhum sofreu tanto quanto os adolescentes. Jonathan Haidt demonstra isso com clareza ao expor os dados. Os índices são preocupantes. Ansiedade, depressão e tentativas de suicídio dispararam, e o ponto de inflexão é claro, por volta de 2008. Isso não é coincidência. Adolescentes são mais vulneráveis a que o autor chama de mídias baseadas em aparência e comparação social. Redes como Instagram e TikTok criaram uma vitrine cruel, onde cada detalhe do corpo, do rosto e do estilo de vida pode ser julgado, comparado e ridicularizado. Não há descanso. Elas crescem sendo constantemente avaliadas, vigiadas e pressionadas. O ambiente que deveria promover pertencimento se transforma num tribunal, onde cada erro vira espetáculo. A autoestima, ainda em formação, é moldada por algoritmos que priorizam o engajamento, mesmo que isso custe a saúde mental. Quando uma geração inteira começa a se odiar silenciosamente, não estamos diante de um modismo. Estamos diante de uma epidemia emocional que passa despercebida porque acontece em silêncio. Nos quartos escuros, nas madrugadas longas, nas lágrimas escondidas dos pais. O declínio da saúde mental entre adolescentes não é um mistério. É o resultado de expô-las a plataformas que amplificam comparação social e bullying. As redes sociais não são apenas distrações modernas. Elas são produtos altamente lucrativos.
cujo funcionamento depende de manter você o maior tempo possível dentro delas. E para garantir isso, os desenvolvedores dessas plataformas estudaram a fundo o cérebro humano, especialmente os mecanismos de recompensa e compulsão. O que começou com uma inovação tecnológica rapidamente se transformou numa indústria que opera com base em vício psicológico. A rolagem infinita, as notificações vermelhas, os algoritmos que entregam conteúdo emocionalmente carregado. Nada disso é neutro. Tudo foi projetado para capturar e manter a atenção. E o mais grave, essa arquitetura não distingue adultos de crianças. Ela trata todos como usuários exploráveis. Hyde compara essa lógica à indústria do tabaco. Quanto mais cedo alguém começa, mais difícil é largar. E no caso das crianças, o impacto é ainda mais profundo, pois altera o processo de desenvolvimento emocional e cognitivo. Quando os alicerces da identidade estão sendo moldados, é perigoso deixar que sejam definidos por máquinas que só querem cliques. A meta dessas empresas não é o bem-estar do usuário, mas o tempo de tela. Elas sabem como capturar sua atenção e não têm motivos para soltá-la. Antigamente, o tédio era parte da infância. As crianças olhavam pela janela, inventavam brincadeiras, desenhavam no chão, observavam. No vazio surgia a criatividade. No silêncio emergia o pensamento. Mas com a chegada dos smartphones, cada microsegundo de tédio passou a ser preenchido com estímulos. Hoje, uma criança não consegue esperar 5 minutos sem tocar em uma tela. Isso parece moderno, mas é profundamente problemático. As crianças perderam os momentos de contemplação que ajudavam a desenvolver foco, resiliência e imaginação. O tempo livre se tornou tempo de tela, o silêncio virou feed. A mente, antes expansiva, agora vive encurtada por pílulas de conteúdo descartável. E mais, ao eliminar a experiência da espera e da frustração, criamos pessoas mais impacientes, ansiosas e emocionalmente frágeis. A ausência do tédio destrói a capacidade de lidar com o desconforto. E quem não tolera desconforto acaba escravizado por distrações. Ao remover o tédio da infância, substituímos um espaço fértil de crescimento por uma dieta constante de estimulação superficial. A geração que mais se conecta digitalmente é, paradoxalmente, a que menos se encontra pessoalmente. Dados apontam que desde 2012 os encontros presenciais entre adolescentes caíram drasticamente. Isso é alarmante, porque amizades reais exigem convivência real. E isso inclui desentendimentos, aprendizados sociais, empatia no olhar, ajustes na fala e no corpo. Nas redes, tudo é mediado por filtros e distância emocional. Não há treinamento para o afeto verdadeiro. Crianças que crescem mais no Instagram do que no parque tornam-se jovens socialmente inseguros, que evitam conversas, conflitos e até encontros amorosos. Isso tem consequências em cascata: isolamento, solidão, retraimento, medo do mundo. E no lugar de trabalhar essas dificuldades, elas mergulham ainda mais nas telas, criando um ciclo vicioso de desconexão. Estamos ensinando uma geração a interagir sem presença, e isso mina a própria base da saúde mental humana. O declínio nas interações sociais presenciais está diretamente ligado ao aumento da solidão e dos transtornos mentais entre adolescentes. As crianças e os adolescentes estão em perigo. Desde o início dos anos 2010, as taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais têm crescido vertiginosamente nesses grupos. As escolas também não foram poupadas desse impacto. Atualmente, algumas mudanças foram implementadas para reduzir essa ação nociva. Anteriormente, professores disputavam atenção com celulares vibrando dentro das mochilas.
Hyde mostra que o desempenho escolar também entrou em queda justamente na época em que os smartphones se tornaram onipresentes nas salas de aula. A concentração, que já era um desafio natural na adolescência, agora foi sequestrada. O foco se tornou fragmentado, a leitura mais rasa, o raciocínio mais apressado. E como competir com a avalanche de vídeos curtos, notificações e memes? As escolas tentam adaptar-se. Muitas vezes cedem, incorporando mais tecnologia sem questionar seus efeitos profundos. Isso é perigoso. A escola deveria ser o último reduto da atenção plena, do pensamento longo, do raciocínio crítico. Mas quando uma geração inteira é ensinada a pensar em pedaços, a aprendizagem profunda morre, e junto com ela, a capacidade de formar adultos realmente preparados para o mundo real. A distração crônica causada pelos celulares está corroendo a capacidade dos jovens de manter a atenção sustentada, crucial para qualquer aprendizado sério. As redes sociais prometem pertencimento, mas muitas vezes entregam exclusão. Aqui chamo a atenção para o efeito devastador que isso tem, especialmente sobre adolescentes. A lógica é cruel. Você entra para se sentir parte, mas acaba se sentindo menos. Quanto mais você observa a vida perfeita dos outros, mais inadequado se sente. Isso gera um tipo de solidão peculiar, aquela que existe mesmo quando se está cercado de gente. A validação se tornou moeda emocional, e quem não é vista não se sente digno de existir. O pertencimento virtual se baseia em performance e não em vínculo real. Likes substituem afeto, seguidores substituem amigos. Mas quando a tela se apaga, o vazio volta. Crianças e adolescentes estão crescendo acreditando que o seu valor depende de visibilidade, e isso destrói a autoestima na raiz. Não é só uma questão de tempo de uso, é uma questão de identidade em colapso. As redes sociais oferecem um substituto tóxico ao pertencimento, um ciclo de performance, julgamento e insegurança crônica. O mais perturbador é perceber que muitos adultos, pais, professores, gestores assistem a esse cenário sem reagir. Hyde é claro ao apontar que a negligência adulta está no centro da crise. Muitos pais, por desconhecimento ou conveniência, entregaram o dispositivo aos filhos como quem entrega uma chupeta digital. Escolas muitas vezes normalizam o uso excessivo. Governos se mantêm omissos. Mas a geração que deveria cuidar está, em muitos casos, permitindo o colapso. E não por maldade, mas por ignorância. A primeira infância digital aconteceu sem experimentação prévia, sem regulamentação, sem testes. Agora colhemos as consequências. E quanto mais demorarmos para agir, mais profundo será o dano. O autor defende limites claros, idade mínima para redes, dispositivos fora dos quartos, proibição em escolas. Não é nenhum radicalismo, mas sim cuidado. Se quisermos ajudar as crianças, precisamos restaurar os limites que permitam que uma infância real volte a florescer. O que está acontecendo com as crianças de hoje não é culpa delas. Elas estão reagindo ao mundo que lhes foi entregue. E esse mundo foi moldado por decisões adultas, muitas vezes inconscientes, outras vezes guiadas pelo lucro. Hyde encerra seu livro com um apelo. Não podemos esperar que os adolescentes resolvam sozinhos uma crise que os adultos criaram. É hora de acordar, reduzir o tempo de tela, restaurar brincadeiras ao ar livre, promover interações reais, reforçar vínculos familiares, regulamentar o uso de redes. Tudo isso exige esforço, mas também urgência, porque o tempo está passando e com ele uma geração inteira pode se perder. Se quisermos jovens fortes, livres e saudáveis, precisamos ter coragem de mudar agora,
E isso começa assumindo a responsabilidade de criar ambientes que favoreçam o florescimento humano, e não a sua distração crônica. Se estão gostando do conteúdo do canal, deixe aqui seu comentário e se inscreva nele. Seu comentário, sua inscrição faz total diferença para que eu continue produzindo conteúdo. Deixo aqui para vocês o meu mais singelo agradecimento. Quando a vida apertar e te desafiar, a coragem brilha pronta pra te guiar.